A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura para a glória de Deus, do nosso plano anual da leitura bíblica. E hoje nós iremos ler Gênesis 43 ao capítulo 45 e Mateus capítulo 12, aleluia, do versículo 24 ao versículo de número 50. Amém? Vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos a nossa leitura, dizendo: Pai querido e amado, louvamos e bendizemos, Senhor, por mais uma oportunidade de meditar na tua santa palavra. Aleluia. Continua, Senhor, a nos fortalecer na leitura da tua palavra. Continua a falar conosco e a nos despertar cada vez mais, Senhor, na tua palavra, porque tua palavra diz: santificai na verdade, porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. Que a cada dia possamos nos santificar, Paizinho querido, na tua palavra. Gênesis capítulo 43 diz assim: os irmãos de José voltam ao Egito. A fome continuava muito grande em Canaã, quando as famílias de Jacó e os seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito. Jacó disse aos filhos: voltem ao Egito e compre mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá lembrou: aquele homem deixou bem claro que se o nosso irmão não fosse junto com a gente, não receberia. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o Senhor. E se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: eu só receberei se vocês trouxerem seu irmão mais novo. E Jacó disse: por que vocês fizeram cair tanta desgraça sobre mim? Porque foram dizer ao tal homem que tinha outro irmão? Eles responderam: aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. E ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos de responder as perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levasse o nosso irmão? Aí Judá disse ao pai: deixa o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor e nem os nossos filhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se não o trouxer de volta, são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivermos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então o pai disse: já que não existe outro jeito, faça o seguinte: ponha no saco alguns presentes para aquele homem. Leve os melhores produtos desta terra, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiaria, nozes e amêndoas. Leve também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Leve o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que o Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe o seu outro irmão, aleluia, Benjamim, volte para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que eu posso fazer? Assim, os filhos de Jacó pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa: leves esses homens até a minha casa, mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem dele e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos nossos sacos de mantimento. Com certeza eles vão nos atacar, vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravo. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador: por favor, senhor, já viemos aqui uma vez
para comprar mantimentos. Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimento e da boca do saco cada um encontrou o seu dinheiro, sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimento. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimento. Aí o administrador respondeu: Fique tranquilo, não tenha medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimento para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Depois o levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer ao jumento. Os irmãos prepararam os presentes que ia entregar a José quando visse ele ao meio-dia, pois já sabia, aleluia, pois já sabia que iam almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, ele lhes entregara os presentes que havia trazido. E se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou como iam passando e depois disse: E como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam: Seu humilde criado, nosso pai está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e, quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse: É esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto, aleluia, e saiu e disse: Sirva o moço, sirva o almoço, aleluia. Serviram o almoço a José numa mesa e os seus irmãos a outra, e havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois por estes motivo religioso era proibido de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José e eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Aleluia. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados. Serviram a ele da mesma comida que foi servida a José. Deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que aos outros, e eles beberam com José até ficarem alegres. O copo de José. Capítulo 44. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: Encha de mantimento e saco que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar. Ponha na boca dos sacos dinheiro de cada um, e na boca do saco de mantimento que pertence o irmão mais moço, ponha o copo de prata, junto o dinheiro que ele pagou pelo mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com o seu jumento. Quando ele já tinha saído da cidade, mas ainda não estava longe, José disse ao seu administrador: Vá depressa atrás daqueles homens. Quando alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou, disse o que José havia ordenado. E eles responderam: Por que o Senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessa. Nós trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca do saco e o mantimento de cada um de nós. Então, por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: Concordo com você, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimento no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco
de mantimento, começando pelo mais velho até o do mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima do jumento e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: Por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos, somos todos os seus escravos, nós e aquele com quem esteve o copo. José disse: De jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessa. Só aquele que estava o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar para a casa do seu pai. Judá pede em favor de Benjamim. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou, aleluia, o Senhor perguntou: Vocês têm pai ou outro irmão? E nós respondemos assim: Temos pai já velho e um irmão mais moço, que nasceu quando nosso pai estava velho. O irmão o irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho porque, aleluia, desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse, o seu pai morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele mandou voltar para comprar mantimento. E nós respondemos: Não podemos ir, aleluia, senão não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos, aleluia, nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então, nosso pai disse: Vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Um deles já me deixou e eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também, alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza esse velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber, isso vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz. E nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que já está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse: se eu não trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso, agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz e permita que ele volte com os seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver esta desgraça cair sobre o meu pai. Capítulo 45. José conta quem é. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos empregados, de modo que gritou: Saiam todos daqui. Pois nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram a notícia. Chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou o seu irmão José, aqueles que vocês venderam a fim de ter trazido para o Egito. Agora, aleluia, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmo, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar a vida que Deus me enviou na frente de vocês.
Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos que ninguém vai preparar a terra e nem colher. Deus me enviou na frente, oh aleluia, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês. Aleluia. Neste país e garantindo que teríamos descendente. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio, dele sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e diga ao meu pai que o seu filho José manda dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha logo, aleluia, e não demore. O Senhor morará na região de Gozém, e assim ficará perto de mim. O Senhor e seus filhos, seus netos, as suas ovelhas, suas cabras e o seu gado, tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos. Em Gezom, eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família, aos seus animais. Assim não lhe faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que só eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que tem visto. Vão depressa e traga o meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com Benjamim também chorou. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Perdão, irmãos. Então, ainda chorando, José abraçou, aleluia, e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. E eles e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carregue os animais e volte para a terra de Canaã, e me traga o pai deles e a família deles, e eu lhe darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que está, aleluia, de melhor produzir. Aleluia, que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. Então não se preocupe por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhe deu carretas como havia mandado e mantimento para a viagem. Também lhe deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupa. Para o pai, aleluia, José mandou 10 jumentos, aleluia, carregados das melhores coisas do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir, José aconselhou: Não brigue pelo caminho. Eles saíram do Egito. Quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo que José tinha dito e quanto viu as carretas que havia mandado para lá levar para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: Já chega o meu filho José, ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. Que palavra, amados. Capítulo 12 de Mateus, versículo do 24 ao versículo 50 diz assim: Alguns fariseus ouviram isso e responderam: É Beelzebum, chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar os demônios? Mas Jesus conhecia os pensamentos dele e disse: o país que se divide em grupos, que luta entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos, que luta entre si, também será destruída. Assim é no reino de Satanás. Um grupo está combatendo contra outro. Isso quer dizer que esse reino está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso o demônio por Beelzebum, porque Beelzebum me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios?
Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso o demônio. Isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Aleluia. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas, aleluia, que tem na sua casa. Quem não é a meu favor é contra mim. Quem não me ajuda, aleluia, a juntar, está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disseram contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. A árvore e os seus frutos. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês, aleluia, terão fruto que não presta. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhadas de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são más? Pois a boca fala, aleluia, do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do bem do seu próprio depósito coisas boas. A pessoa má tira o próprio mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. O pedido de um milagre. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que eu faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Eita Deus! Aleluia! No dia de juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo, o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia de juízo, no dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo, aleluia, o que está aqui é mais importante do que Salomão. A volta do espírito mau. Jesus continuou quando o espírito mau saiu de alguém, aleluia, andar por lugares sem água, procurando de onde descansar, mas não encontra. Então disse: Vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois vai buscar outros 7 espíritos piores e ainda todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa que fica pior do que antes. Isso também acontecerá com esta gente má de hoje, a mãe e os irmãos de Jesus. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém lhe disse: Escute, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então apontou para os discípulos e disse: Vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Esse foi o nosso 18º dia de leitura. Louvado seja o nome do Senhor, com palavras, aleluia, de vida e de vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe e boa leitura, em nome de Jesus.